Graça e paz, amados irmãos. Que Deus ilumine cada um de nós com a sua palavra, com a sua mensagem que Ele nos dá nesta manhã. Posicione-se. O tempo verbal que está aqui no texto que foi lido menciona que a noite está passando e o dia está chegando. E menciona a dificuldade que nestes últimos tempos, quando antes de passar a noite fica mais escura, a dificuldade que há para os cristãos estarem apercebidos. Tanto que a palavra é de despertamento, de acordarmos. Fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois já é hora de despertarmos do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Há primeiro um alerta para discernir o tempo e, subsequentemente, despertarmos do quê? Do sono. Entender o tempo em que vivemos é fundamental. É preciso estar antenados, acompanhando aquilo que está acontecendo, entendendo para onde este mundo está caminhando e para tomarmos a nossa posição. A ideia que o apóstolo Paulo aqui nos apresenta é de que a noite vai ficando mais escura à medida em que ela está acabando, quando a nossa salvação se aproxima mais, o dia está a raiar. Nós conhecemos o tempo em que estamos vivendo? Eu e você, será que estamos discernindo este tempo? Parece-nos que o mundo mau, o mundo escuro, o mundo tenebroso em que estamos inseridos, mergulhados, a Igreja do Senhor está neste mundo, parece que este mundo está cada vez mais se tornando pior, mais difícil. Estamos vivendo aquilo que se chama de pós-modernidade, em que as ênfases da vida são acumular, consumir, conquistar, vencer, e tudo isto sem referencial em Deus. Valores morais e princípios éticos cada vez mais são espezinhados. A honestidade, o valor da palavra dada, a modéstia, a decência, parece-nos que estão acabando. Valores e princípios fundamentais como família, verdade, fé e a própria igreja são atacados e cada vez mais abertamente. Hoje em dia cresce inclusive a blasfêmia. As pessoas, o mundo em geral, estão se tornando arrogantes, cada vez mais incrédulas. E a Igreja do Senhor Jesus está inserida dentro deste mundo. Cada vez mais, Satanás se apodera dos poderes em todo o mundo, os poderes constituídos, tanto econômico como político, e as injustiças, e a opressão, e as ameaças
aumentam. Hoje em dia, ao que é o bem, isto é chamado de mal. E ao mal chamam de bem. Completa inversão de valores. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 19, ele diz que o mundo todo, o mundo inteiro, jaz no maligno. E parece que nestes últimos tempos, se isto já era verdade séculos atrás, parece-me que nesses últimos tempos, mais demônios têm sido soltos e estão a trabalhar, criando um clima antagônico a Deus e de opressão e de pressão e de sedução para os cristãos verdadeiros pelo menos. Lobos vorazes querem devorar a igreja de Jesus. Claro que nós sabemos que isto não será possível, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Em Mateus, Jesus disse que, Mateus 10:16, ele disse que eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. E somente quem está sonolento e dormindo não está percebendo que as forças do mal estão procurando devorar a igreja. Não obstante, Jesus disse que nós deveríamos ser sal e luz. O sal preserva, ele evita uma deterioração, e a luz clareia, ilumina, espanca as trevas. E não há nada, nenhuma instituição humana que possa ser isto, a não ser o corpo de Cristo, a igreja de Jesus. Somente nós, cristãos verdadeiros e bíblicos, devidamente revestidos do poder de Deus, é que podemos fazer frente a esta situação, a esta avalanche do mal, que chamam de pós-modernidade, ou de progressismo, ou qualquer outro nome que se queira dar. É neste mundo deteriorado, carcomido, perdido, rebelde, que o nosso Senhor nos chama para resistirmos, para proclamarmos e para vivermos a sua verdade, para sermos luz. Como diz o texto que lemos, nos revestindo da armadura ou das armas da luz. Cabe, e não há ninguém mais poderia caber, cabe apenas aos cristãos ser, para o mundo caído e escravizado ao diabo, o porta-voz, ser o mensageiro da palavra que salva, que liberta, que transforma e que santifica o homem. Da palavra da cruz, que dá alívio ao pecador. Somos desafiados no mundo perdido a sermos santos e a pregarmos a verdade. Precisamos chacoalhar, balançar as pessoas do seu comodismo, porque elas estão inebriadas e estão dormentes, estão perdidas. Alguém precisa acordá-las. E quem vai fazer isto? A não ser os cristãos, a igreja de Jesus. Mas para isso nós temos que
discernir o nosso tempo, nos vestirmos das armas da luz e precisamos acordar. Precisamos estar despertos em relação à realidade vivida. Cristo nos ordena que abramos os olhos neste mundo e nos posicionemos como cristãos autênticos, como portadores verazes da palavra infalível do Senhor. Senão, este mundo não poderá ouvir a palavra da verdade. E precisamos nos posicionar urgentemente. Não é algo para daqui um ano, para o mês que vem, para as próximas semanas, ou mesmo para amanhã. Nós enfrentamos um mundo de rápidas mudanças, de ataques, cada vez mais descarados e afrontosos aos verdadeiros cristãos. Em muitos lugares a igreja vem sendo perseguida, muitas vezes fisicamente, outras vezes de uma outra forma, mais sutil. Vejamos os noticiários, vejam os irmãos o que está acontecendo com irmãos lá na Índia, na Coreia, na China, em vários países da África, especialmente islâmicos, e mesmo países pagãos. Veja o que está acontecendo na Europa, em que está havendo uma restrição para pregar o Evangelho no Canadá e também nos Estados Unidos, em alguns estados, porque o Evangelho é considerado uma palavra ofensiva, porque ofende a suscetibilidade das pessoas. Muitas vezes é um discurso de ódio, quando a mensagem de Cristo é de amor e salvação. O pecado no mundo, irmãos, evoluiu de nível, mudou de patamar, e nós precisamos estar acordados. Hoje mesmo, a gente olhando para o mundo religioso e até para os chamados evangélicos, em grande parte, eles não são mais como eram antigamente. Shows gospels, moda periguete cristão, perigospel, né? Costumes mundanos, pessoas preocupadas unicamente em acumular, em ganhar coisas desta vida que em breve vão perecer, que em breve vão passar. Você luta tanto, perde uma grande parte do seu dia, prejudicando talvez a sua família, o seu sono, para poder ganhar dinheiro e acumular bens. E tudo isso vai virar areia na sua mão, vai escorrer entre os seus dedos. Deus abençoa sim, Deus dá prosperidade sim aos cristãos verdadeiros que buscam em primeiro lugar o reino de Deus, porque as outras coisas, as demais coisas, não necessariamente é todas as coisas, mas as demais coisas necessárias, estas Deus vai acrescentá-las. Cuidado com a inversão de valores. Vir a ser ou vir a ter. Aparentar, ostentar ou ser. O mundo do anticristo, das duas bestas do Apocalipse, da apostasia, da perda da fé e do esfriamento do amor, está presente e cada vez mais. A Bíblia nos adverte que haveria dias, e são estes últimos dias, em que seria mais difícil você preservar a fé. Seria muito mais difícil você
continuar sustentando a sua fé e seguir a Cristo. Se torna mais difícil. E não é para o frouxo, para o fraco. Você precisa ser forte em Cristo, alicerçado em Cristo, sabendo naquilo em que você tem crido, para você vencer, para você ultrapassar, derrotar as hostes da iniquidade. O mundo que nós vivemos tem algumas características, e vamos mencionar algumas apenas, já até mencionamos algumas de passagem. Rejeição, uma característica do nosso tempo, a rejeição dos princípios da palavra de Deus. Contestação dos valores absolutos, que antes procuravam governar o comportamento social, cultural, ético e estético. Hoje, valores absolutos estão sendo contestados, desafiados e guerreados. Família, quantas ameaças à família tradicional, pai, mãe e filhos. Quanta ideologia nova, quantas ideias novas tentando solapar a unidade e a consistência da família. Só para citar um exemplo. Outra característica, a incredulidade no agente divino da história, em Deus. A incredulidade de que Deus está no comando e que está dirigindo a história, que essa história tem um propósito, que a vida tem um propósito. A ideia hoje é existencialismo. Viva hoje. Faça o que der, porque amanhã você não sabe. Aproveite. Usufrua, consiga, não perca o seu tempo com coisas, ganhe, seja feliz, faça o que manda o seu coração. E o que é que a Bíblia diz lá em Jeremias? Que o coração é extremamente corrupto. Não é um coração renovado, não é um novo coração que nos dá o Senhor Jesus. Deus é o Senhor da história. Uma outra característica é o abandono das verdades absolutas. Dizem que toda verdade é relativa, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. O que é verdade para uma pessoa pode não ser para outra, muito pelo contrário. Esse é o mundo em que nós estamos vivendo. Até no âmbito religioso, você vai falar da palavra de Deus, fala, bom, mas eu tenho a minha religião, todos os caminhos estão certos, cada um procura a sua verdade, cada um procura o seu melhor caminho. E nós muitas vezes aceitamos esse relativismo, respeitando a opinião do outro. Tudo bem, temos que respeitar sim, mas temos que falar a verdade. Como é que alguém vai ser liberto do pecado e da morte se nós não mostrarmos a verdade? Se não confrontarmos esta vida com a necessidade de abandono dos pecados e arrependimento e fé em Jesus? Como vai ser? Perda de valores. O importante é ser feliz. O importante hoje é ser feliz. Faça o que quiser. Seja feliz. Será que essa realmente é a tônica da palavra de Deus? Há felicidade fora de Deus? É isso que o mundo busca. Ser feliz sem Deus. Até aquela música dos Beatles, não sei se era dos Beatles ou era do John Lennon, Imagine, né? Vocês conhecem? Vocês já viram a letra? Um mundo ideal sem religião, sem inferno, sem céu, sem povos, etc. Tudo unificado. Esse é o objetivo dos metacapitalistas, daqueles que financiam movimentos e financiam tudo isso que está dominando a mídia, a cultura, nas escolas, os professores, que estão ensinando para os nossos filhos.
As estruturas que antes eram fortes estão sendo abaladas. Família, igreja, escola. Até mentes inteligentes hoje estão enuviadas, com nuvens escuras, e não sabem mais o que pensar. Tornam-se incapazes, mesmo pessoas inteligentes, universitárias, pós-graduadas, tornam-se incapazes de discernir o certo do errado. O que é certo? O que é errado? É tudo relativo. É tudo relativo. Vivemos num mundo caótico e enlouquecido. As pessoas estão ficando loucas. Não há mais respeito pelos pais, pela autoridade. Os pais matam seus filhos, estupram suas filhas. O que está acontecendo? E o que nós temos sido como igreja do Senhor Jesus neste mundo? Precisamos nos posicionarmos. Precisamos despertar e tomar uma posição firme, serena, corajosa, coerente ao lado dos princípios e valores da palavra de Deus, da fé em Jesus Cristo e dos mandamentos do Senhor. Mas é importante lembrarmos que não estamos sós nessa empreitada. Jesus nos deu uma missão, mas Ele nos capacita. Ele está conosco. Quando Ele mandava o povo de Israel avançar sobre os inimigos, Ele dizia: eu vou com vocês. Eu vou lhes dar a vitória. E em Cristo somos mais que vencedores. Quando Jesus falou: olha, vocês vão ser conduzidos perante tribunais, autoridades, não fiquem preocupados com o que vocês vão falar, porque na mesma hora o Espírito Santo lhe dará as palavras. Nós temos o socorro de Deus. E eu fico contente porque no mundo, algumas partes, alguns segmentos cristãos, alguns grupos cristãos, talvez minoritários, estão despertando, estão acordando, estão começando a fazer vigílias de oração, estão orando por este mundo, orando para serem corajosos para pregar o Evangelho. Eu fiquei sabendo também de grupos que estão passando vários dias reunidos em oração contínua, levando lá os seus colchões, sua comida. Estão acordando e precisam acordar os demais. Nós precisamos da presença de Deus em nossas vidas. Quando as coisas apertarem, irmãos, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Quando vier a dificuldade maior, se você estiver na carne, se você estiver na dominância do homem natural, sem o Espírito de Deus, sem aquilo que a palavra de Deus fala, revesti-vos de Cristo e não disponhais nada para os desejos da carne. Se você não estiver assim, vai ficar difícil você ser fiel até o fim. 2 Timóteo 3,1 diz: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, uma outra versão, trabalhosos, tempos difíceis. Agora nós estamos no fim dos últimos dias. O fim dos tempos está no seu final, está finalizando. E a coisa vai ficando mais preta à medida que mais próxima chega a nossa salvação. Tem que piorar para mudar. É o plano de Deus. Se vocês lerem o Apocalipse, aquelas várias figuras e as interpretações, nós vemos que a coisa piora e depois Deus está intervindo. Deus, Ele fala, mas Ele também intervém. Na sua carta aos Romanos, o apóstolo fala: não vos conformeis a este século. Não é para nos conformarmos. O tempo do verbo aqui está, primeiro é um mandamento, é uma ordem,
não é um conselho, não é uma sugestão, é uma ordem. Segundo, é atemporal, é em todos os tempos, é antes, no passado e agora também. É uma exortação universal e é uma exortação realizável, porque o verbo está na voz passiva, né? Porque Deus vai nos transformar, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para ir vos renovando a nossa mente. Quem vai renovar? Nós mesmos? Não, Deus. Então Deus é o agente. E nós temos que permitir que Deus trabalhe em nós. O que é que nós temos que não podemos permitir? Que sejamos seduzidos pelas coisas do mundo. Nós temos autoridade, temos posição, nós temos que tomar uma decisão, não permitir sermos assimilados pelo mundo, mas permitir, deixar Deus trabalhar em nossa vida. O mundo traz a sua proposta e nós temos uma contraproposta para o mundo, que é o Evangelho de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus sempre foi e sempre será o parâmetro de Deus para este mundo. A Igreja deve refletir o caráter de Jesus. Nós, cristãos, temos que ser imitadores de Cristo. Temos que nos amoldar, nos modelar, não pelos padrões do mundo, mas pelos padrões de Cristo. Pensar como Ele pensava, agir como Ele agia, sentir como Ele sentia, atuar como Ele atuava. Como que nós vamos conseguir isso? O texto que nós lemos nos fala. Primeiro, devemos manter-nos acordados. Verso 11. Acordados. Fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois já é hora de despertardes do sono. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Se no tempo de Paulo já estava próximo, agora muito mais. Primeira coisa, então, devemos nos manter acordados. Cuidado com o que você assiste, com as influências que você recebe da TV, dos meios de comunicação social, de filmes, da cultura em geral. Cuidado. Não deixe que estas coisas assimilem, modelem você. Você precisa ser modelado e nós devemos modelar os nossos filhos para resistirem, para serem diferentes. O cristão tem que ser diferente. Temos a obrigação de não sermos seduzidos e contaminados. Temos o dever de não sermos engolidos e amoldados. Efésios 4, 11 a 14, Deus nos manda que busquemos a unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus e não sermos levados pelas artimanhas dos homens. Cuidado com as artimanhas. 1 Tessalonicenses 5, 4, 11 diz que não estamos em trevas e que somos filhos da luz, pelo que devemos vigiar e ser sóbrios, e devemos nos revestir da couraça, da fé e do amor, e tomar como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou à ira. O mundo está destinado à ira. Mas Deus não nos destinou à ira. Ele nos elegeu, Ele nos escolheu, Ele nos separou para alcançarmos a salvação. Mateus 25, de 1 a 13, nós temos a parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas. Com quais delas nós nos identificamos? Quando o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo, isso ele fez o quê? Durante a noite, quando os homens estavam dormindo. Vivamos, portanto, na luz, no dia claro, pois foi a noite, enquanto os homens dormiam,
que o inimigo, o diabo, veio e semeou o joio no meio do trigo. Mateus 13, 24, 25. Segundo, devemos andar dignamente diante dos homens. Versos 12 e 13. A noite vai passando e chegando o seu final. O dia logo alvorecerá. Portanto, abandonemos as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Vivamos de modo decente. Essa aqui é a versão do rei James, então um pouco diferente talvez dos irmãos. Vivamos de modo decente como em plena luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavenças e invejas. Então temos que andar dignamente diante dos homens. Todo mundo está errado, todo mundo faz isso. Nós vimos na lição de manhã, isso é normal, todo mundo faz, mas nós somos diferentes. Devemos, em terceiro lugar, nos revestirmos do Senhor Jesus, verso 14. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne, ou não nada disponhais para a carne. Quando nós nos revestimos de Jesus Cristo, ou seja, colocamos para fora o Espírito Santo, a nova natureza que Deus nos deu, fazemos com que as virtudes do alto que em nós foram implantadas e que estão lá como semente, que elas realmente se desabrochem e hajam e saiam, aí nós vamos vencer. Se nós ficarmos recolhidos, intimidados, com vergonha de mostrarmos que somos cristãos, às vezes até de carregar uma Bíblia em determinado local, nós não vamos para frente. Revesti-vos do Senhor Jesus. Em quarto lugar, nada dispor para a carne, ou seja, matar de fome a nossa carne, não alimentar a carne. A carne é a velha natureza corrompida que está em nós. É o velho homem contra o qual nós lutamos e procuramos sobrepujá-lo pela santificação, ou seja, pela entrega da nossa mente cada vez mais a Deus, para que o Espírito Santo domine o nosso ser em todos os labirintos, em todos os meandros da nossa personalidade. Então temos que matar de fome os desejos da carne e fazer prevalecer o Senhor Jesus Cristo. Quando na oração do Senhor, Pai Nosso, lá no finalzinho Jesus falou assim, normalmente as Bíblias trazem essa versão, não nos deixes cair em tentação. No grego, o original, a ideia é um pouco mais além do que isso. Não é a ideia de que você está sendo tentado e que Deus nos guarde de cair, mas a ideia vai mais além, de nós não nos expormos à tentação, de nós não nos colocarmos em situações em que sejamos tentados. Isso mostra o quê? Que nós temos a necessidade de ter cuidado por onde andamos, o que vemos, o que ouvimos, com os nossos companheiros. Provérbios diz que você não deve se associar com os perversos. Há vários textos, evidentemente o tempo não permite, mas se nós devemos nos afastar, passar de largo. A nossa boca deve se afastar da perversidade, dos nossos olhos, até os nossos ouvidos, para não sermos contaminados, para não sermos iguais a eles, para não sermos participantes do mundo. E para não sermos participantes do mundo só há um jeito, não nos associarmos ao mundo. O texto também que foi mencionado aqui de Tiago, a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Em conclusão, nesses tempos de valores invertidos, de seduções várias, de pressão cultural sobre os crentes, sobre os cristãos, nesse mundo em que se busca felicidade sem Deus, precisamos ser cristãos íntegros e valorosos, resistentes ao pecado e às imposições sutis da nova mentalidade, chamada pós-moderna ou progressista, e também a resistir à falta de consciência ética e moral
do mundo em que vivemos. Rejeitemos decididamente os falsos valores da nova era e entendamos, irmãos, a necessidade de protegermos nossos filhos, dando-nos conta das consequências do atual estado de coisas para as próximas gerações. Não nos esqueçamos que neste mundo somos apenas peregrinos e forasteiros. Jesus falou que se o mundo vos odeia, ele odiou primeiro a mim. Em João 17 ele diz que o mundo odeia os que não são do mundo. É por isso que o mundo, na oração sacerdotal, Jesus falou, o mundo não tires do mundo, mas o livre do mal. E o mundo os odeia, porque não são do mundo. O mundo ama aquilo que é seu. Mas se você não for do mundo, ele vai odiar você. Porque você é cristão, porque você é de Cristo. O mundo odeia Cristo, odeia Deus, mesmo que disfarce. Sabemos que nesses tempos de maiores lutas, para nos mantermos fiéis a Cristo, não devemos deixar brechas em nossas vidas. Nós temos que nos comprometer com os padrões morais éticos da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, do nosso Salvador, que em breve virá, em breve voltará para nos buscar e nos levar para a sua glória. Que Deus nos abençoe.